O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, nós temos esse episódio da cura de Naamã, o leproso, que ele foi curado banhando-se nas águas do rio Jordão, a pedido do profeta Eliseu. Junto a essa passagem da cura desse leproso de Naamã, tem uma cura de Jesus que tem uma atitude bem parecida, que é quando Jesus curou aquele cego de nascença, que Jesus fez lodo ali, fez na terra ali, cuspiu na terra, fez lodo, colocou nos olhos e pediu para o cego ir lavar-se na piscina de Siloé. Da mesma forma que Eliseu, o profeta Eliseu, pediu para Naamã ir banhar-se 7 vezes no rio Jordão. As duas são bem parecidas, e eu trouxe essa de Jesus também, porque as duas são uma prefiguração do batismo, do sacramento do batismo que nós recebemos. Nos 2 episódios também tem um detalhe importante, que é a obediência. Naamã precisou obedecer à ordem do profeta, e aquele cego de nascença também obedeceu à ordem de Jesus para poder ser curado. Um foi para o rio Jordão, outro foi se banhar-se na piscina de Siloé. Mas os dois banharam-se nas águas, como eu disse, é prefiguração do batismo, quando nós, pelo batismo ali, nós somos curados de todo pecado, é lavada a mancha do pecado original em nós, todo pecado é sanado da nossa vida, nós recebemos a graça da salvação, somos inseridos na Igreja de Cristo, somos membros do corpo de Cristo pelas águas que um padre, no dia do batismo, nos banharam com as águas. E o outro ponto que eu digo é a obediência, que é necessário para a salvação. Obediência à palavra de Deus. Tanto o profeta Eliseu quanto Jesus poderiam curar, tanto Naamã quanto o cego de nascença, apenas impondo as mãos. Mas foi preciso a obediência para a cura. Como eu disse, o batismo nos confere perdão dos pecados, livra da culpa original, nos dá a salvação, nos torna filhos de Deus e membros do corpo de Cristo. Só que depois do batismo, quando nós crescemos, nós voltamos a pecar. E muitas vezes nós caímos em pecados mortais porque nos levam à morte eterna. Diante dos 10 mandamentos, quando descumprimos um dos 10 mandamentos da lei de Deus. O batismo nos salva, nos tira a mancha do pecado original, nos dá a graça da salvação, mas nós crescemos e voltamos a pecar. E aí, o batismo, nós só podemos receber uma só vez. E como nós podemos agora ficar livre e ser curados da lepra do pecado que existe dentro de nós? Se o batismo nos salvou, nos curou, nós voltamos a pecar e com isso ficamos doentes por causa do pecado. O batismo só recebemos uma vez.
E agora o que é preciso fazer? Lá em João 20, 21, 23, depois que Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, disse-lhe Jesus outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes ser-lhe-ão retidos. Jesus conferiu aos apóstolos o poder de perdoar pecados em seu nome. A esses deu o poder de desligar e de ligar. E assim, o que for ligado aqui na terra será ligado no céu. O que for desligado aqui será desligado no céu, por meio de homens pecadores, mas escolhidos, eleitos por Deus, e na palavra de Jesus, para agir em seu nome, in persona Christi, para sarar os pecados, para curar os pecados, para curar a lepra, toda doença do pecado que existe em nós. Mas como pode isso? Jesus conferia a homens pecadores o seu poder de perdoar pecados. Ele quis assim, somente isso. É simples, é uma ordem simples, Jesus quis assim. O que aconteceu com a irritação de Naamã na primeira leitura, quando o profeta Eliseu disse para ele, nem apareceu diante dele, mas falou para um dos seus servos ali, dos seus seguidores, e disse para Naamã ir banhar-se nas águas do rio Jordão. Naamã ficou irritado: como pode isso? Não tem outros rios lá nas terras onde eu vivo que são muito melhores do que o rio Jordão? E ele me pede isso para ir banhar-se no rio Jordão? Ele ficou irritado. Mas isso acontece conosco também, com muitos hoje, uma grande maioria dos católicos batizados, que já foram batizados, que voltaram a cometer pecados e permanecem em pecados mortais, e que muitas vezes se irritam quando falam do sacramento da confissão, que é onde nós voltamos. Como eu disse, no batismo não podemos voltar mais, só uma vez, mas no sacramento nós podemos voltar quantas vezes quisermos, para recebermos a cura, o perdão dos pecados. Mas muitas vezes algumas pessoas falam, né? Por que eu vou confessar pecados a um padre? Eu confesso diante de Deus, só isso. Por que eu vou confessar para um homem que é pecador como eu? Ah, não, eu confesso para Deus. A mesma irritação de Naamã é a mesma irritação que muitos católicos batizados que estão em pecado têm a irritação quando são recordados da ordem de Jesus aos apóstolos. Quando Jesus dá essa ordem, como eu li em João capítulo 20. Que deu a ordem aos apóstolos de perdoar pecados em seu nome, o que ligar aqui será ligado lá, o que desligar aqui será desligado lá. Veja, Jesus deu essa ordem a homens pecadores que foram escolhidos, eleitos, para em seu nome perdoar pecados. E não se preocupe, você que não quer ir diante de um homem que é pecador, do padre, porque o padre não quer nem saber dos seus pecados depois da confissão. Ele quer escutar a tua confissão e te dar o perdão que Deus deu o poder a ele de perdoar. Depois, é como lixo, como Paulo falou, eu tenho como lixo o que para trás ficou, eu tenho como esterco, como perda. Eu não quero mais nem lembrar do pecado. O padre não quer lembrar do seu pecado mais, ele nem quer saber. Depois vem outro penitente, só naquela hora, depois ele não quer mais saber. E graças a Deus, Deus dá a graça também de nós esquecermos esses pecados. E Deus também não quer nem saber do teu pecado depois que você se arrepende, busca a confissão, depois que você recebe a absolvição dos teus pecados. Deus não quer nem saber mais do teu pecado, como a palavra diz, que Deus esquece dos pecados depois. Deus não quer saber, o Padre não quer saber mais depois desse pecado. Portanto, querer confessar apenas para Deus, como muitos falam, não tem valor. É igual como Naamã disse: eu posso ir nos rios lá da minha terra. Não vai ter a cura. Porque Deus deu uma ordem, Jesus deu uma ordem.
é preciso passar por homens pecadores a quem eu dei o poder de perdoar os pecados. É como a ordem de Naamã: vai no Rio Jordão e lava-te 7 vezes. Como Jesus disse para o cego de nascença, ele poderia ali perdoar os pecados e pronto, curar ali e pronto. Não, ele disse: vai lavar-te na piscina. É uma ordem simples, e é uma atitude simples ir diante de um sacerdote e confessar os teus pecados. Da mesma forma, veja, como os servos falaram: meu Senhor, se o profeta te pedisse algo mais difícil. Um servo de Naamã falou para ele: não vá embora, peraí, que ele já queria ir embora. E o servo disse: se ele te pedisse algo bem mais difícil, você não faria para ser curado? Ele disse: sim, mas ele te pediu apenas ir ali no Jordão e te lavar, uma ordem simples. E Naamã foi curado. A cura não veio porque ele banhou-se 7 vezes, mas porque ele obedeceu à ordem do profeta, que era a mesma ordem dada de Deus. O profeta fala em nome de Deus. Então, a cura veio porque ele obedeceu à ordem do profeta. A cura veio porque aquele cego que eu falei no início obedeceu à ordem de lavar-se na piscina. Como a israelita, que era serva de Naamã, no início da primeira leitura, ela disse para a esposa de Naamã, ela era israelita, foi levada para ser serva de Naamã, e ela falou para a esposa de Naamã: se meu senhor, falando de Naamã, se ele for até o profeta que reside lá nas minhas terras, ele será curado. Muitas vezes, quantas pessoas passam por você e diz: vai diante do sacerdote, confessa os teus pecados, a tua alma será curada, você terá o perdão dos pecados, e muitas vezes as pessoas não obedecem. Da mesma forma como o servo disse: se pedisse outra coisa bem mais difícil, você não faria? A ordem é simples: vai e cura a tua alma diante de um servo escolhido de Deus. Da mesma forma, Jesus, outra realidade, Jesus apareceu várias vezes depois de ressuscitado para os apóstolos. Jesus não poderia aparecer para nós da mesma forma todos os dias, como apareceu depois de ressuscitado para os apóstolos. Tomé não acreditou e Jesus foi lá e pediu: toca no meu lado, toca nas minhas chagas. Jesus poderia fazer isso, aparecer aqui, ressuscitado a nós. Mas ele não quis dessa forma. Como é que Jesus quis permanecer todos os dias diante de nós? Por meio do pão e do vinho, que por meio das mãos de um pobre servo escolhido, são transformados no seu corpo e no seu sangue, na sua presença real, em corpo, sangue, alma e divindade. Todos os dias na Santa Eucaristia ele está presente, ressuscitado, vivo. E apenas o Senhor chama para estar na sua presença e recebê-lo. Tanto o sacramento da confissão, Jesus instituiu de uma forma simples, diante de um servo escolhido dele, que ele instituiu e deu poder. Da mesma forma, a sua presença real, ressuscitado, está presente na Santa Eucaristia por meio de oferta simples, que estava na mesa de todo israelita, que era o pão e o vinho. E que hoje nós temos a possibilidade de, em toda a Eucaristia, receber o sacramento da salvação. A nossa resposta é somente uma: acreditar, ter fé e se aproximar da graça. Mas para aqueles que querem receber e são convidados à ceia do Senhor, precisam estar em estado de graça. E o estado de graça nós recebemos por meio do sacramento da confissão. E aí, no final do Evangelho, pode acontecer com aqueles que não acreditam e não buscam, não se aproximam dessas graças, pode acontecer como Jesus falou no final do Evangelho. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome na região. Havia muitas viúvas em Israel, mas nenhuma delas foi sanada o que elas necessitavam do alimento, que estavam passando toda aquela seca, a não ser uma viúva somente, que nem era israelita, que Elias
por ordem de Deus, cuidou dela. Por que as outras não foram? Porque não acreditaram. Da mesma forma, Jesus fala que haviam muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Por que não foram curados todos? Mas somente um, Naamã, que nem era israelita, mas era sírio. Porque os israelitas que eram leprosos não acreditaram, mas Naamã, que nem era israelita, acreditou. Jesus fala isso no Evangelho porque os doutores da lei, fariseus, saduceus, raça escolhida de Deus, não acreditaram e não quiseram a salvação. Não quiseram a salvação do próprio Cristo. Não quiseram nem saber e, por final, no Evangelho mostra que eles quiseram até matar Jesus. Quiseram apedrejar, quiseram jogar no precipício, mas Jesus passou no meio deles e saiu. Como ele disse, o profeta não é bem aceito na sua pátria. Ele estava em Nazaré, na cidade onde ele foi criado, no seu próprio povo, e não quiseram acreditar. Eu finalizo com a analogia que o Salmo nos traz. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. O salmista compara o seu desejo de Deus como o desejo do animal, da corça, que ela suspira por águas puras. Ele usa a figura de um animal que chega ao desespero quando está desidratado, quando está sem água e deseja água. Vai buscar aquilo que é essencial, porque está necessitado, aquele animal está desidratado e precisa de água. E no desespero vai em busca de águas puras. Ele tem um olfato, a corça tem um olfato bem apuradíssimo, que fareja a água, as nascentes das águas. Por isso vai em busca nas nascentes das águas. Assim como a corça busca algo que é essencial para ela, que é vida, se ela não beber águas puras, ela morre. Assim nós também devemos buscar as fontes e nascentes de águas, onde nascem a salvação. Como eu disse, no sacramento da confissão e na Eucaristia. E é algo que é essencial, assim como a água é essencial para o nosso corpo, e eu citando aqui o Salmo, é essencial para a corça, a Eucaristia, a confissão dos pecados é essencial para que nós não cheguemos à morte da nossa alma. A corça não bebe água em lugar qualquer. Ela é o único animal que não bebe qualquer água, mas ela só bebe águas puras da nascente. Assim como nós podemos escolher a água que nós queremos beber. Nós podemos escolher entre uma água límpida e uma água suja. Nós temos a graça de beber das fontes das águas vivas, que é o Cristo, e muitas vezes nós buscamos as fontes de águas sujas do pecado. E continuamos bebendo águas sujas, tendo a possibilidade de ir às nascentes das águas e saciar e ser salvo. A falta de água no corpo da corça, do animal, vai desidratando e vai rachando a sua pele. E isso causa dores na corça. Por isso que o salmista mostra que ela, desesperada, vai em busca, correndo as nascentes das águas, porque a desidratação causa rachaduras e causa dor na corça. Da mesma forma, o pecado precisa causar dor em nós. E quando causar a dor, nós precisamos urgentemente buscar as fontes das águas vivas. Por fim, quando a corça não está desidratada, começa a exalar um odor do corpo desse animal. E esse odor atrai os predadores dela, atrai o inimigo dela. Da mesma forma, quando nós estamos cheios de pecado, o pecado causa um odor fétido em nós que atrai o inimigo, o diabo e todo inimigo. O pecado em nós atrai a perdição, atrai o tentador, atrai aquele que quer perder a nossa alma. E nós só precisamos, como eu disse, obedecer à ordem do Senhor e se banhar nas fontes das águas vivas, que, como eu falei, estão em dois sacramentos, confissão e Eucaristia.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.